Eu sou o Pedro Marim, editor-chefe da revista Ópera e editor de opinião de Ópera Mundi. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Após quase 2 anos de uma relação tensionada entre o governo Lula e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, finalmente chegou a hora de uma troca de cadeiras. Indicado por Jair Bolsonaro, Campos Neto deixará a presidência no final deste ano, e seu substituto já foi apontado pelo presidente Lula. É o economista Gabriel Galípolo, ex-presidente do Banco Fator e atual diretor de política monetária do Banco Central. Visto como um heterodoxo moderado, há a expectativa de que, caso Galípolo tenha seu nome aprovado no Senado no dia 8 de outubro, isso se reflita numa coordenação maior entre o Banco Central e o governo federal, especialmente no que tange à taxa básica de juros, a Selic, que hoje está em 10,5% ao ano e cuja redução tem sido há muitos meses, desde o começo do governo, na realidade, uma demanda do presidente Lula. Para falar dessas possíveis mudanças da política econômica do governo Lula e da economia do Brasil e do mundo, Ópera Mundi recebe hoje o economista e professor Luiz Gonzaga Beluso, intelectual do ano pelo prêmio Juca Pato em 2004, ex-presidente do Palmeiras e considerado o mais importante economista heterodoxo do país. Nós falaremos com ele já, logo após a vinheta. Antes da primeira pergunta, eu queria convidar quem nos assiste a mandar comentários e perguntas pelo chat, de preferência pelo superchat. Na medida do possível, nós vamos repassá-la ao nosso convidado. Professor, é uma honra contar com a sua presença aqui no 20 Minutos. Muito obrigado por aceitar esse convite. Estou aqui como um mero servidor do Ópera Mundi. Aliás, no mini currículo que você aí expôs na minha apresentação, me lembrou um texto de uma psiquiatra muito importante francesa, de origem romena, chamada Elisabeth Roudinesco. É que, na verdade, esse mundo de hoje começa a fazer essas colocações, né? Vocês disseram que eu sou o maior economista heterodoxo, ela diz que as concepções modernas começam a definir esse é o melhor, esse é o melhor, esse é o maior, etc. etc. É uma crítica do narcisismo dos importantes, né? Então, eu quero, na verdade, deixar aqui minha observação de que eu não me considero maior em nada, eu sou só um trabalhador intelectual, me dediquei a essa função na sociedade. Eu só espero ter feito o que as pessoas, a sociedade esperava de mim. Não devo ter feito tudo, mas procurei fazer de uma maneira aplicada e sempre desconfiando das próprias certezas. Certo, mas essa grandeza, esse reconhecimento da grandeza é justo, professor. Professor, eu queria começar justamente... Você chegou a ser incluído entre os 100 principais economistas heterodoxos, numa lista, né, de um dicionário econômico inglês. Eu queria começar com a sua avaliação da política econômica do governo Lula. Na escala de ortodoxia e heterodoxia, se é que o senhor gosta desse termo, né, mas não gosto. Termos, eu imagino que não. Mas nessa escala, como é que você avalia o governo Lula? Ele faz uma política econômica heterodoxa ou ortodoxa? Bom, eu vou escapar dessa dicotomia, se você me permite, e falar da execução da política econômica a partir de uns certos propósitos ou objetivos que os governos Lula, o primeiro, sobretudo o segundo, antes da eleição da nossa amiga
que foi a Dilma Rousseff, né? Ele tem como propósito sempre atender aqueles que são mais frágeis, menos favorecidos. Esse é o propósito dele, né? Esse propósito e os projetos de governo, eles têm sempre que ser aferidos, são aferidos pela relação de forças dentro da sociedade, né? O que aconteceu, impressionante isso, sempre foi assim, mas se agravou, entre o governo Lula II, digamos, e agora a sua reeleição, depois de um período complicado com a Dilma, porque ela aceitou todas as recomendações da ortodoxia, né, como você quer, da ortodoxia para fazer um ajuste a partir de 2015 e 2016, que lhe custou, aliás, o impeachment, né? De uma certa forma, pelo estilo dela se relacionar com as pessoas e tal. Ela chamou um economista bem ortodoxo, para usar a tua classificação, que é o Joaquim Levy, resolveu fazer um ajuste, né? E o ajuste provocou resultados contrários àquele que eram supostos, que se supunha pudessem ocorrer, né? Quais foram os efeitos? Foi uma queda do PIB de 3,8% em 2015 e de 3,3% em 2016. Né? Há divergência de mensuração, mas tudo fica por aí. Né? E o que eles queriam? Obter o superávit primário. Né? E no governo segundo Lula, todos os anos, inclusive na Dilma, foram de superávit primário, superávit positivo, à exceção de 2014, né, que teve um déficit de 0,6. Então, aí está incluída, está definida uma lógica de pensamento que, na verdade, tem muita importância na definição das políticas econômicas, né? Você passou a adotar, mesmo depois do fracasso de 2015 e 2016, que eles atribuem aos governos do PT. Mas isso precisa ser discutido, porque o que aconteceu foi que o pensamento conservador econômico, pensamento econômico conservador, acabou se impondo a Dilma Rousseff, que resolveu responder a isso, respeitando os prognósticos e propostas deles. O que aconteceu é que deu errado, né? Como era de se supor, quem tem uma mínima noção a respeito de como funciona esse sistema econômico, monetário, financeiro, sabe que a receita fiscal é fruto da circulação do dinheiro. Né? E a circulação do dinheiro nessa economia só funciona porque ele é determinado pelo gasto. É o gasto que determina a renda. E as pessoas pensam que é o contrário, a renda determina o gasto. Mas isso não é uma visão, digamos, entre aspas, macroeconômica, que tem a ver com o funcionamento dessa economia. Na verdade, eu fico impressionado com a ignorância, ou proposital, ou na verdade, desconhecida, né? Essa ignorância assim, profunda a respeito de como é esse sistema econômico, monetário e financeiro. Se a renda não gira, não tem arrecadação, cai a arrecadação. Né? E isso, eu vejo agora, por exemplo, a secretária, a ex-diretora do Banco Central, como é que é o nome dela? Fernanda Guardado, é isso? Estou enganado? Dizendo o seguinte, que como a economia está muito aquecida, você acha que a economia está aquecida? Está com desemprego de 6,5%, mas tem um emprego informal muito grande, enorme, né? A grande maioria está no informal, né? Não está com carteira de trabalho, mas, enfim, todas essas superstições que são apresentadas de forma científica, entre aspas, como se fossem, na verdade, exposições claras de como funciona isso, eu fico impressionado, porque as questões básicas não estão sendo tratadas. Então,
A mesma coisa ocorre com a definição das funções dos vários entes públicos, Tesouro, Banco Central, etc., né? O pior de tudo, o pior é que o capitalismo é que inventou isso desde o surgimento do Banco da Inglaterra, digamos, vamos botar o marco, né? Em que você articulou, na verdade, o funcionamento monetário da economia através do controle de um banco central. Aliás, o Banco Central em inglês era privado, né? Mas funcionava como um banco central, e o Tesouro Nacional. O Banco Central começou a comprar títulos do Tesouro para empurrar a economia para frente, né? E aí isso parece que redundou, teve um resultado razoável. Redundou na Revolução Industrial. Não foi só isso que determinou a Revolução Industrial, foi também a hegemonia inglesa, o papel dela na economia internacional, hegemônico, etc., e o avanço da manufatura em direção à grande indústria, como disse um sábio do século XIX, né? Então, nós temos aí um problema de concepção, de entendimento, de buscar as razões que estão maculadas por essa visão tosca, que eu disse, como se você tivesse assim uma relação, como se o dinheiro dos tributos tivesse acumulado numa caixinha. Aí você primeiro você tem aquele monte de dinheiro, aí você gasta. Não, o gasto ocorreu antes e encheu a caixinha, né? Será que é difícil entender isso? Eu fico muito preocupado, porque isso revela uma indigência mental impressionante. Eu já falei muito, né? Vou deixar você perguntar. Não, eu vou até. Essa pergunta não, eu não estava planejando, mas o senhor falou de algo que pode ser ignorância ou pode ser interesse, né? Esse discurso econômico hegemônico que está na imprensa, de que, bom, se a Selic não subir, por exemplo, vai ter inflação, esse tipo de coisa. Eu queria perguntar para o senhor, porque esse discurso econômico chega nas pessoas, né, as pessoas comuns, e as pessoas comuns começam a justamente avaliar a realidade a partir disso, né? Quer dizer, eu tenho um exemplo de uma pessoa próxima de mim que estava insistindo, por exemplo, recentemente, que o governo está gastando demais, vai acabar com o dinheiro do Brasil, né? Uma pessoa simples, etc. Mas entre a ignorância e o interesse, por que interessa a alguém, por exemplo, insistir tanto na subida da Selic, por exemplo? Quem ganha com isso, afinal de contas? Bom, aí perde, né? Aí há uma discussão também um pouco complexa, difícil de se encaminhar, é que, na verdade, a taxa de juros alta favorece o rentismo, né? Isso é parcialmente verdadeiro, porque você precisa olhar para as consequências de uma subida da taxa de juros sobre os ativos que tinham sido acumulados na carteira de bancos e outras instituições financeiras e empresas, né? Que são ativos, na verdade, que vêm de um momento diferente, que tem uma taxa de juros mais baixa. Quando ocorre a subida da taxa de juros, esses ativos se desvalorizam. Aí isso acaba se expressando através da curva mais longa de juros. Aí o pessoal diz a curva inclinou, a curva de juros inclinou. O que quer dizer a inclinação da curva de juros? Quer dizer o seguinte, olha, você fica com o seu dinheiro aí, bonzinho, e não arrisque em nada, porque você corre o risco de perder, certo? Que isso, a taxa de juros é a relação, é a avaliação da riqueza entre o presente e o futuro, né? O tal de Keynes explicou bem que os homens têm que, para decidir o investimento, ele estava falando do investimento produtivo, depois ele vai tratar do investimento improdutivo, mas o investimento produtivo, ele diz o seguinte, a taxa de juros é o sinal que dá para os empresários, os detentores da riqueza, e com acesso ao crédito, é o sinal que dá para eles se eles devem ou não arriscar o seu dinheiro de uma
de uma forma a construir o futuro, né? Construir o futuro, mas eles têm que tomar isso numa situação de incerteza. Então, quando você sobe a taxa de juros dessa maneira que a nossa ex-diretora do Banco Central, Fernanda Guardado, né, recomendou, é que você fique na sua, deixe de investir, fique com o seu dinheiro aí, né? Ou então, deixe o dinheiro, conduza o seu dinheiro para adquirir ativos com a nova taxa de juros, né? E aí nós temos um momento de estagnação, às vezes de queda da economia, como não é à toa que os jornais americanos e mesmo uma parte do mercado americano está pedindo ao Jay Powell, que é o presidente do Banco Central americano, que reduza a taxa de juros, que está em 5,5, né? 5,5, baixa a taxa de juros para a economia poder continuar a sua caminhada em direção ao crescimento. O pior é o seguinte, é que nós somos, como dizia o Nelson Rodrigues, aqui é um forte complexo de vira-lata, né? Dizia o Nelson Rodrigues, vira-lata. E o viralatismo não está ajudando a gente a acompanhar os Estados Unidos, porque o Biden gastou muito dinheiro, fez um programa sobre a inflação e sobre o crescimento da economia, né? Que aparentemente não, que deu resultado, que funcionou, etc. Porque violando todas essas percepções e recomendações da visão conservadora e neoliberal, digamos, não gosto dessa palavra, mas conservadora da economia. Então, é isso que temos, né? Perfeito. Você até mencionou agora esse termo, né, que o senhor não gosta muito neoliberal, e eu fui olhar algumas entrevistas recentes do senhor, e o senhor disse que quando menciona a palavra financiarização, né, o senhor tem insistido que isso já estava presente, assim, quase como uma coisa molecular, no início do capitalismo, né? Ao menos ali como uma tendência, quer dizer, seria uma curva mais ou menos normal, né, o que a gente está vivendo. Mas o avanço dessa chamada financiarização, o aumento, digamos, o aumento quantitativo dessa financiarização não traz uma mudança qualitativa para esse sistema? Quer dizer, se a gente pegar, por exemplo, a questão da taxa Selic, essa pressão por manter ela alta não é uma espécie assim de quase de uma autorrealização do fato da gente viver essa hegemonia das finanças? Não, de fato, esse tratamento da taxa de juros feito pela economia convencional certamente tem esse lastro na financeira. O que eu, na verdade, digo sempre é que nós estamos falando de capitalismo, certo? Porque esse negócio de financiarização parece que é uma anomalia do capitalismo. Não é. Quem estuda um pouco de história econômica, né? E eu recomendo sempre a leitura de um livro clássico do Fernand Braudel. Ele mostra no segundo volume da obra principal dele, quando ele fala o capitalismo na sua própria casa, que é o capitalismo na sua própria casa. O capitalismo é constituído em todas as suas formas. Quais são as formas? É a forma de produzir através da indústria, da tecnificação do trabalho, né? Da colocação dos trabalhadores como simples operadores das máquinas, né? E, ao mesmo tempo, ele fala dos grandes figuras, Rothschild, Fugger, etc., que estavam operando já com os estados nacionais como grandes financiadores da dívida pública, etc., né? Porém, ele vai mostrando como isso vai sendo introduzido a dinâmica do capitalismo, mostraram bonitinho. Como isso foi introduzindo uma lógica de acumulação monetária, né, que, na verdade, tende frequentemente, dado que o objetivo é a acumulação de riqueza abstrata, como dizia o tal de Karl Marx, né,
que eu gosto de citar, porque é um cara quase imbatível no tratamento dessas questões, né? Era um pensador, que infelizmente foi maltratado pelo Stalin, né? Mas era um pensador, antes de mais nada, um pensador iluminista. Tinha todos os valores do movimento iluminista que surge lá no século XVIII, né? Dizem, foi uma trajetória que culmina com todos Rousseau, Voltaire, etc. Mas o que eu quero dizer é que a financiarização não é uma anomalia do capitalismo. O capitalismo nasce na sua constituição financeirizada. E nós tivemos vários episódios, é que o pessoal não lê história. Então, nós tivemos o final do século XIX, em que ocorreram tantas crises financeiras nascidas desse movimento das finanças, no sentido de se apoderar de toda a forma de produção e de comportamento, né? Assim como a crise de 29. Vai ler o Charles Kindleberger, né? Manias, Crashes and Panics. Vai lá, você lê. É um livro... E eu não sei por que ele não é tão valorizado, o Kindleberger, que é um grande historiador. Então, entre outros. O que, na verdade, ocorreu, eu acho, minha modesta opinião, né, é que o desconhecimento é ignorar o intervalo em que as finanças foram controladas. Que período foi esse? Foi logo depois da Segunda Guerra. Não só ainda seguindo as medidas tomadas pelo Roosevelt no New Deal, havia repressão financeira. Você tinha regulamentação, como, por exemplo, separação entre os bancos comerciais que criam moeda, os bancos de investimento e as outras instituições de seguro, etc. Havia uma separação. Isso foi feito exatamente depois da crise de 29. Assim como na Europa, você teve o controle do crédito em quase todos os países. Tem um livro do Eric Monet que conta Controlling Credit. Então, o crédito era dirigido e você usava muito pouco a taxa de juros para fazer o controle da inflação. Você, na verdade, usava o crédito estimulando ou contraindo, né, de uma maneira planejada. A gente não pode esquecer que os conservadores que assumiram depois da Segunda Guerra, como, por exemplo, o De Gaulle, né, o De Gaulle na França, o De Gasperi na Itália, o Adenauer na Alemanha, que fez a economia social de mercado, em que havia regras ali para o Banco Central. Agora está começando a entrar em colapso isso, porque o mundo foi se transformando, mas a Alemanha tinha um sistema em que era a negociação entre trabalhadores e empresários que definiam os salários e, ao mesmo tempo, isso sinalizava para que o Banco Central desse o sinal de que se estava correto ou não, mas era uma concatenação entre a sociedade e o Banco Central. Esse negócio da celebração da independência do Banco Central alemão é mais uma tragédia conceitual que está por aí. O Banco Central alemão era muito respeitador das condições de vida do povo alemão. Agora está começando a fazer água, né? Como tudo está fazendo água na economia mundial, na minha opinião. Então, o que nós temos é essa evolução que caminha a partir dos anos 80, né? Que você começa a desmontar tudo isso, né? E deixar a política monetária só em torno das metas de inflação. É tão impressionante isso que toda a literatura que ao longo do século XX foi construída para mostrar os efeitos da concentração industrial e financeira sobre a inflação, sobre a formação de preços, ou seja, né, a John Robinson, o próprio John Kenneth Galbraith, todos eles trataram disso, mostrando que é inseparável, que não dá para tratar a inflação sem se considerar o poder diferenciado de formação de preço dos oligopólios e monopólios. Mas isso acabou, isso não está na discussão. Não existe. É como se a economia fosse competitiva.
Ou seja, todos os agentes têm o mesmo poder. Você acha que isso é realista? Hein? Você acha? Eu fico surpreso também que Naturalmente não é, eles né? passam por cima disso. Na verdade, o grau de concentração é brutal e foi se agravando ao longo do tempo. Hoje em dia, você tem 3 grandes fundos, né? O Vanguard, o BlackRock e mais um outro, que controlam toda a riqueza financeira do mundo. E eles têm lá as grandes empresas embutidas nesse poder financeiro. Né? Professor, como eu expus aqui na introdução, o presidente Lula apontou o Gabriel Galípolo ao posto de presidente do Banco Central, e caso o Senado aprove o nome dele, está marcado, parece isso, para o dia 8 de outubro, a partir do ano que vem ele de fato toma posse, né? O senhor conhece o Galípolo, escreveu vários artigos com ele e é coautor de 3 livros com ele, né? Quem é o Galípolo como intelectual? Quais são as suas ideias? E quanto desse Galípolo intelectual você acha que vai estar na cadeira da presidência do BC, caso o nome dele seja aprovado? O senhor acha que vai ter uma mudança de rumo considerável em relação à atual presidência? Olha, eu não gosto de ficar, né, falando sobre ele, porque muita gente pode achar que eu vou dar palpite. Eu não vou dar palpite em nada, pode ficar sossegado. Não vou dar porque eu respeito a autonomia dos indivíduos, das pessoas, e acho que é muita pretensão você de fora começar a dar pitaco para dentro, né? Eu vejo que tem muito economista que diz assim, não, porque eu faria isso, eu faria aquilo, vai lá para fazer. Você tem que se incluir numa estrutura político-econômica, né? As instituições que, na verdade, são incumbidas de fazer a gestão da moeda, por exemplo, né? E tanto o Tesouro Nacional quanto os tesouros, quanto os bancos centrais, são incumbidos da gestão monetária e do endividamento público, que faz parte da riqueza social. O endividamento público faz parte da riqueza social. Tem gente que fala assim, está crescendo a dívida pública e tal. Na dos Estados Unidos está em 120% do PIB, a nossa está em 88%. Né? Então começa esse quais. O fato é que a, digamos, a posição de presidente do Banco Central não quer dizer que o Gabriel vai tentar, como se fosse um ditador moral, impor as suas razões. Ele vai ter que levar em conta, na verdade, o ambiente em que ele está operando. Isso é muito típico dele. Ele ouve as pessoas, ele escuta, ele discute, ele aceita que as pessoas tenham uma opinião distinta da dele. No final, ele acaba construindo uma decisão. Mas ele é muito bem formado nessas coisas, né? Ele tem uma formação muito ampla, muito democrática, aliás. Então, na verdade, vai o Galípolo e na verdade, do ponto de vista funcional e das relações de poder, o que está acontecendo? Eu vi hoje a entrevista da Fernanda Coisa lá, Fernanda Guardado, né? Isso. Então, mas essa visão que ela tem, o Gabriel não tem. O Gabriel não tem essa questão, eu estou certo, todo mundo está errado. Certo? Então ele vai. E um momento em que você vai ter que ter muita habilidade. Os economistas dizem, não, se eu fosse eu, fazia isso, fazia aquilo outro. Então, tudo bem. Então, ainda bem que você não foi chamado para ser presidente do Banco Central. Né? Porque chegar lá, você vê que a coisa não é assim. Você tem que respeitar as relações e o papel que essa instituição tem no conjunto da economia. E eu vou repetir, nós estamos vivendo, eu escrevi um artigo no Valor, recentemente, sobre linguagem e economia, né? Para mostrar como a linguagem tem um caráter performático, no sentido que ela atinge as pessoas que funcionam
a partir de certas compreensões, de certos entendimentos, etc. E o que está acontecendo hoje é o seguinte: a visão, digamos, bem conservadora, né? Bem conservadora, tá? Tem uma pergunta do Nildo aí, depois eu respondo. A visão bem conservadora, ela entende que você tem que manter uma política que diga respeito exclusivamente à estabilidade monetária, que é a inflação, né? Que é o regime de meta de inflação. É claro que os mandatos dos bancos centrais têm três dimensões em geral, né? Que são a estabilidade monetária, ou seja, o controle do, dos preços. O segundo seria a estabilidade financeira, né? Que você não pode permitir com que os agentes se enredem num processo de otimismo que acaba chegando à crise de 2007, 2008, ou qualquer crise financeira, né, da história. E o terceiro seria a manutenção do pleno emprego. Isso que está dito nos alfarrábios que criam essa relação com os bancos centrais, né? A função dos bancos centrais. Isso está definido no Federal Reserve há anos, né? E aqui também você tem esses mandatos. Agora, não é fácil você compatibilizar os mandatos, sobretudo quando, por exemplo, o que eu vejo que dizem, a economia está muito aquecida. Como muito aquecida? É uma coisa que você tem 40% da população em trabalhos precários. E como está aquecida? Então, precisa subir a taxa de juros. Aí sem dúvida, é o predomínio, é a ditadura do rentismo. É a ditadura do rentismo e da covardia econômica, porque você vai desestimulando, desencorajando os detentores da riqueza a assumirem um risco, né, de construir uma nova fábrica, de fazer, de participar de uma PPP, por exemplo. Então, é isso que está nos dando esse temor de que a economia está andando bem nesse momento, mas a qualquer momento ela pode exigir ou pode supor ou supor mesmo uma outra avanço no gasto público, né? Porque não é que você não tenha problemas fiscais, né? Você tem problemas fiscais, sim. Acontece que os problemas fiscais estão muito mais residentes na qualidade do gasto do que na quantidade. Porque também não é para sair gastando assim sem mais, tem que dirigir. O problema é que nós estamos falando do pós-guerra, nós perdemos a concepção da economia planejada, né? Então é porque também o que está por detrás disso é que o mercado resolve tudo porque ele é racional, os indivíduos são racionais e as decisões são racionais. O que tem sido comprovado, sim, todo o tempo, né? Tem sido comprovado todo o tempo isso? Parece que não, né? Sim, sim. Professor, uma questão. Há muito tempo o Brasil está vivendo aí um longo ciclo, né, de desindustrialização. Então, ao passo que a indústria perde importância na economia, cresce a importância do setor de commodities, por exemplo, agroexportador, e o setor de serviços, né, na economia nacional. Eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, o senhor acha que é muito tarde para um novo impulso industrializador, digamos? E segundo, é viável que sem um impulso industrializador, o Brasil se torne um ator importante no setor de serviços hoje? Porque tem muita gente que advoga isso, né? Não, o Brasil tem que se voltar mesmo para o setor de serviços, ou para o setor agroexportador até, e indústria é coisa do passado. Como é que o senhor vê isso? Olha, a indústria é coisa do passado, então tá bom, é melhor voltar à Idade Média. Fala para ele voltar para a Idade Média, certo? Parece que a Revolução Industrial fez uma mudança
nas concepções, nas relações sociais, etc. Há muitos que trabalharam, historiadores, economistas que trabalharam com isso. Então, a Revolução Industrial, como diz um historiador, Carlo Cipolla, ela não é a implantação de um conjunto de indústrias, ela é uma maneira diferente de produzir, certo? É uma maneira diferente de produzir. Não, isso está no Hobsbawm, está no Marx, então, no Capital, ele está explicando isso. Né? É que as pessoas não percebem, está explicando as relações que se estabelecem dentro de uma economia monetária financeira que tem o objetivo de acumulação de riqueza monetária, de riqueza abstrata. Muito bem. Então, eu diria que essa ideia de que a industrialização é o que está acontecendo, como é a maneira de produzir. Você vai à agricultura, por exemplo. Como é que é a agricultura brasileira, que é altamente tecnificada, é muito avançada desse ponto de vista, tanto no plantio, quanto na colheita, quanto no controle digamos, na irrigação, etc. É só você ir para o Mato Grosso e olhar uma fazenda grande, ver como a indústria penetrou na agricultura. Então, essa divisão, e no caso do serviço, nós estamos agora prestando um serviço, certo? Esse serviço é industrializado, porque, na verdade, ele está se valendo de uma tecnologia muito avançada para que a gente possa se comunicar. E eu não vou falar da inteligência artificial, que eu estou lendo um livro, aliás, muito interessante sobre isso, porque as pessoas perdem a noção das relações sistêmicas. Então, a indústria transformou de tal maneira. Como é que você acha que os serviços são os mesmos prestados pelo pessoal que andava de pastinha na rua para entregar uma coisa ou entregar outra coisa? Está tudo industrializado. Então, como é que a indústria... Quer dizer, não entender nada do que aconteceu no mundo, né? Então, nós estamos vivendo isso. E o processo de desindustrialização brasileira, que nós perdemos muitos setores, né, importantes, que nós constituímos ao longo do período, digamos, depois de 30, sobretudo depois da Segunda Guerra, né? Teve o Juscelino, que completou a industrialização brasileira. Os militares mesmo nunca deixaram de executar políticas econômicas que fossem favoráveis, digamos, à exportação de manufaturados, etc., etc. Né? Aí nós tivemos a tragédia do que era bom, a tentativa do Geisel, verdade, de fazer avançar a industrialização, foi feito com financiamento externo. Aí ele entrou na armadilha da dívida externa, né? Por que a armadilha da dívida externa? Porque se você se endividar muito em moeda estrangeira, vai chegar um momento que você vai ter que servir a essa dívida e pode ser que as circunstâncias não facilitem isso. Foi o que aconteceu em 1979 com a subida da taxa de juros americana. Eu estava na reunião de Belgrado junto com o Paul Volcker, conversei com ele, ele falou que os europeus estavam querendo introduzir uma cesta de moedas para substituir o dólar, que estava se desvalorizando muito. Ele me disse, eu não vou permitir isso. Subiu a taxa de juros, lascou os europeus que estavam se metendo a sebo e danou os países endividados, né? Então, aí começa a história da inflação muito alta, uma hiperinflação controlada, você tinha indexação, a indexação, por um lado, ela empurrava a inflação para frente, mas, do outro lado, impedia que você tivesse um fenômeno parecido com a Alemanha de 1920, depois da Grande Guerra, com as reparações, etc., etc. Mas os processos são muito semelhantes, apesar de diferentes em suas constituições, mas são muito semelhantes. Agora, eu diria que esse processo de desindustrialização, ele teve um momento de ruptura, de passagem ali, que foi com o Plano Real. Por quê? Porque o Plano Real, que foi muito bem sucedido no combate à inflação, porque aí é uma lição de como as coisas são contraditórias no movimento da economia. Contraditórias. Então, foi muito importante do ponto de vista do combate à inflação, e nós estamos vivendo as consequências, digamos,
da proteção da moeda. Mas, ao mesmo tempo, na sua execução, como você exigiu taxas de juros muito altas e valorização cambial, você jogou jogou no lixo a possibilidade da economia industrial brasileira sobreviver, né? Se você for olhar quando começa a desindustrialização, você vai ver que é um processo que se inicia na crise da dívida externa, mas ainda andou devagar. Quando chegou depois da execução do Plano Real, taxas de juros Selic, médias, reais, de 24,5% ao ano, isso durou até 98, 99. 99 teve a crise do real e câmbio valorizado, o que significa... Eu vou dar só um exemplo, né? Eu estava numa reunião na casa do João Sayad, se lembra dele? Meu amigo, infelizmente morreu. E o Mindlin se aproximou de mim, o Mindlin, que era o dono daquela empresa Metal Leve, né? Ele falou: vou vender porque eu não aguento mais a concorrência estrangeira. Eu não consigo acompanhar. Ele falou isso para mim. Isso é um depoimento de um empresário, aliás, como tantos outros. Cláudio Bardella falou a mesma coisa para mim, morreu também recentemente. Meu amigo palmeirense. Então, nós temos exemplos concretos de como funcionou a desindustrialização. E não é... E isso tudo ocorreu no momento em que você estava transformando a indústria, né? Estava introduzindo novos setores, novas tecnologias, etc., né? A chamada indústria 4.0, né? E nós ficamos ali congelados. Então, a estratégia para você, não quero ser sabichão aqui, longe de mim, a estratégia para você recuperar a industrialização exige muita ação coordenadora, né, entre o Estado, os empresários, etc., como no caso da nossa industrialização, nós, na verdade, conseguimos executar aquele propósito que o Antônio Gramsci tinha falado a respeito da Itália, no momento que estava se industrializando, que era fabricar os fabricantes. Então, o Brasil fabricou seus fabricantes, Antônio Hermílio, Cláudio Bardella, Kaczynski, etc. Foi tudo produzido no mesmo processo social, com amparo do Estado e, ao mesmo tempo, um estímulo para que eles investissem, criado condições para que eles investissem. Agora, o trabalho vai ser muito, muito difícil, muito complexo, e digo para você, daria, diante das nossas vantagens evidentes, no caso da agroindústria, nós poderíamos usar essas vantagens de maneira muito favorável para fazer uma recuperação energética, né? Fazer a passagem para as energias renováveis, isso usando a Petrobras e a própria Petrobras e a Eletrobras. Então, tem uma questão de construção institucional aí. Quais são as instituições que você vai criar para poder levar a cabo a industrialização, né? Precisa fazer... No caso do Juscelino, é um exemplo, eu gosto de repetir. Havia os grupos executivos em que se juntava, digamos, gente da burocracia econômica do Estado, mais os empresários, e isso era decidido na troca de opiniões e de interesses entre eles. A gente pode pensar, como diz o pessoal mais liberal, não podemos repetir o passado. Seria bom a gente repetir alguma coisa do passado, não seria ruim, não, porque o futuro que eles estão prometendo não é grande coisa. Bom, antes de continuarmos, eu queria pedir a contribuição financeira de vocês, nossos apoiadores, para a Opera Mundi. Há 6 formas de fazê-lo. A primeira é fazendo uma assinatura solidária em nosso site, em operamundi.com.br/apoio. A segunda, se tornando membro pagante aqui no nosso canal do YouTube. A terceira e a quarta, enviando um super chat ou um super sticker. A quinta, fazendo uma contribuição pela ferramenta Valeu Demais quando assistirem aos nossos programas gravados.
e a sexta fazendo uma contribuição por meio do Pix. A nossa chave é apoie@operamundi.com.br e nossa razão social é última instância editorial. Além disso, você que é apoiador de Opera Mundi pode se inscrever no Café com História. Trata-se de uma série de encontros de vocês, leitores e espectadores de Opera Mundi, com o Breno Altman. Neste mês, o Café com História ocorrerá no dia 28, na Livraria Tapera Taperá, em São Paulo, e terá como tema a Revolução Haitiana. Lembrando que as vagas são limitadas, então não deixe de fazer sua inscrição no link omundi.news/CCH5. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição. Professor Peluso, a gente está quase chegando aqui ao final, mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor. O senhor mencionou essa necessidade de fabricar os fabricantes, né? É uma questão antiga, né? Talvez quando o senhor começou a sua militância, o seu trabalho político, talvez o senhor se lembre dessa questão, mas eu acho que ainda é uma questão importante hoje. O Brasil já teve burguesia nacional, e quão nacional foi essa burguesia? E como é que você vê isso hoje? Quer dizer, a industrialização, por exemplo, é uma tarefa com a qual se pode contar, de fato, com uma burguesia nacional, ou isso tem que ser fundamentalmente, isso é uma tarefa fundamentalmente do Estado? Olha, eu vou me valer dos trabalhos do meu amigo Elias Jabbour, né, até com quem eu conversei muito com ele, quando ele fala da economia do projetamento chinês, né? As pessoas não sabem, mas você tem uma burguesia nacional chinesa muito poderosa, né? Como é que ela foi criada? Ela foi criada nessa articulação entre bancos públicos, empresas públicas e setor privado, né? Não há um país onde o empreendedorismo seja tão vigoroso e tão forte como a China. Então, os ocidentais, em geral, como eles percorrem essas questões de uma maneira muito preconceituosa, ficam dizendo que a China é uma ditadura. De fato, a China não é a democracia parecida com as democracias ocidentais. Eles têm um outro sistema político que tem muita dependência daquilo que os chineses sempre pensaram secularmente, do Confúcio, etc., né? Aqui, essa questão cultural, as pessoas não prestam atenção, né? Não prestam atenção. Que isso é muito importante, porque as ideias importam, né? Porque não existe a realidade sem que você faça perguntas para ela, ou, na verdade, constitua certos conceitos, como dizia um tal de Hegel, conceitos para você poder lidar com ela. Então, essa visão ela é muito necessária para você pensar, né, numa neoindustrialização, como eles estão pensando, né? É importante que você tenha essa disposição, né? Mas isso é um processo sociopolítico econômico, né? Não é só uma questão de racionalidade econômica, como querem uns, né? E a outra coisa é achar que alguma experiência político, social e econômica que não tenha contado com esse sistema de interação entre Estado e mercado. Não existe, nem na Inglaterra liberal, digamos. Imagina, a Inglaterra veio a industrialização, a hegemonia industrial inglesa foi constituída em cima do monopólio inglês, né? Da hegemonia inglesa internacional, né? Sem as colônias, você não explica a hegemonia inglesa, não há como explicar, né? Então, vamos parar com isso e tentar olhar
O problema é que as pessoas não conseguem olhar, não querem olhar como são complexas essas relações, porque elas querem simplificar. Então é o seguinte, deixa que o mercado faz. Não existiu isso na história nenhuma vez. Nos Estados Unidos, por exemplo, Alexander Hamilton, que aliás saiu um outro livro sobre ele, que foi o grande pensador da manufatura americana, né? Ele escreveu o Relatório das Manufaturas, propôs um banco central para os Estados Unidos, etc. Ele não era considerado uma pessoa muito amiga dos trabalhadores ou dos que tinham menos recursos, né? Era um pouco mal visto entre esse pessoal. Mas ele teve essa ideia olhando, foi em torno de 1790 e poucos que ele resolveu escrever. Olha só, já corria a Revolução Industrial na Inglaterra e ele respondeu dessa maneira, né? Então, não existe com o papel do Estado para ajudar a industrialização americana, que foi importantíssimo, que as pessoas ignoram, né? Então, é muito ruim você não buscar se informar. Não é que eu considere as pessoas inferiores de jeito nenhum. Acho que todos têm direito de se informar, de se buscar mudar um pouco as suas concepções, mas isso é um processo socialmente complicado, né? Bom, professor, a gente está chegando ao final do programa, mas a gente sempre pede para os nossos convidados e convidadas indicações de livros ou de filmes para os nossos espectadores. O senhor tem alguma indicação para dar? Eu mandei aí para PET, eu mandei o título de a série que eu estou recomendando, é uma série que está passando no Universal, que é uma série sobre uma família de policiais, promotores e agentes da polícia, né? Chamada-se Blue Bloods, porque ali tem uma discussão muito interessante sobre as funções, os papéis que essas figuras exercem na sociedade e dão uma ideia muito assim interessante a respeito do caráter que deve ser democrático do funcionamento dessas instituições, né? Sempre respeitando a lei, etc. Eu acho muito bom. E o livro que eu recomendei é The Eye of the Master, de um italiano chamado Matteo Pasquinelli. Ela pegou aqui, tá vendo? Ela é danada, ela é boa. The Eye of the Master é muito interessante porque ele trata com uma visão muito ampla da inteligência artificial, mostrando quais são as peculiaridades e as semelhanças com os outros processos de inovação e de avanço industrial. Muito bom. Maravilha. Professor, muito obrigado pelo seu tempo e por ter concordado com essa entrevista. Ela foi muito informativa para mim e acho que também para o nosso público. Eu espero que eu não tenha aborrecido o público de vocês. Imagina, com certeza não. Obrigado, professor. Um abração. Tchau, tchau. Abraço. Eu também agradeço a todos e todas que assistiram esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Opera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço e até a próxima.